Uma vez me falaram assim, pastor, por que toda vez que o senhor sobe, o senhor se apresenta? Eu falei, querido, é porque essa parte depois vai ser editada e só ela vai para o YouTube. Então, quem não assistiu ali conosco, o momento de louvor, o culto ao vivo, precisa saber quem nós somos. Então, bem-vindo à MP Church. Meu nome é Max Souza, pastor dessa igreja maravilhosa, e é muito bom estar com vocês hoje. Obrigado por ter acessado esse canal, alguém compartilhou com você, ou você está aqui na nossa página do YouTube. Muito obrigado por estar conosco nessa tarde, manhã, à noite, em qualquer continente que Deus aí tenha te tocado para estar conosco. Bem-vindo mais uma vez. Glória a Deus. Nós estamos já no mês de outubro de 2020, terminando esse mês, né? Quando saiu o anúncio ainda há pouco do culto dos jovens, dia 31, 30, né? 31? 30, né? 30, eu falei 31? É 31, whatever. Sábado. Eu pensei, meu Deus, já acabou o ano, nós estamos realmente já, né? Eu não sei vocês, quantos de vocês, eu me assustei por esses dias, eu fui no Costco e eu vi decorações de Natal. Quantos de vocês já estão doidos para celebrar o Natal, amém? A gente está dizendo o seguinte, a gente já está pronto para esse ano terminar, a gente já quer logo que esse ano acabe, porque a gente não quer mais novidades, né? Vai que os extraterrestres aparecem ainda, né? Então a gente está meio assim, já vamos acabar logo, porque esse ano realmente tem sido um ano complicado. E olhando para tudo isso, eu falei assim, meu Deus, quanta coisa aconteceu nesse ano, e de forma muito rápida. E nessa série que vai vir agora, a partir do domingo que vem, já, de novembro já, nós vamos estar nos relembrando a respeito do tema do ano, que nós começamos o ano falando a respeito de conhecimento, que esse era o ano de conhecimento de Deus, principalmente, e nós vamos voltar nessa série, e o trabalho de mídia da igreja tem sido realmente tremendo, né? Quantos louvam a Deus pela equipe de mídia dessa igreja? Você tem visto os jovens, né? O Energy, o pessoal das 9h30, vamos aplaudir a Deus pela vida dele, tremendo, gente. A MP Church decolou numa nova dimensão agora e creio eu que cada vez vai ficar melhor. Se você quer fazer parte dessa equipe, fale com a gente te introduz aí à equipe de mídia e social media da igreja, que tem feito um excelente trabalho. Durante esse mês de novembro, nós estamos aí então nessa série, concluindo hoje, e eu gostaria de ter mais tempo para falar de tudo que está no nosso coração a respeito de Atos. Essa série de Atos dos Apóstolos, que é uma igreja em ação. Eu pedi para eles que eu faria aqui, mas eu espero que isso aqui funcione aqui comigo. Deixa eu ver se alguém pode me ajudar então, porque não está passando aqui. Um diácono, corra aqui, por favor, ver se por que isso não está funcionando. Eu gostaria. Aí, passou aqui, talvez foi eles lá em cima, mas, William, pega aqui comigo, vê se está funcionando e me devolve, enquanto isso eles me ajudam lá em cima. Então, essa série de Atos 29, e quem está nos acompanhando sabe que o livro de Atos não tem 29 capítulos, e a razão que escolhemos, porque é a ideia que nós inserimos nessa série, que Atos 29 é o que vem após, somos nós que estamos ainda escrevendo essa história da igreja, onde a ação do Senhor, a ideia de a igreja em ação ainda está acontecendo nos nossos dias e está sendo escrita, e creio eu que um dia nos céus iremos ouvir falar de tudo aquilo que Deus fez em toda a terra através da sua igreja. Como foi apenas um mês, como eu disse, podemos falar muita coisa. Nós escolhemos 4 assuntos, e o quarto é hoje, que eu vou estar trazendo para vocês, nesse tema de Atos 29. Nós falamos para aqueles que estão nos acompanhando, sabem disso, e quem nunca ouviu ainda, talvez falar, pode ir através no nosso MP Church aí, no nosso YouTube, e procurar essas mensagens e se familiarizar com elas, onde na primeira semana nós falamos a respeito dos 4 pilares da igreja. Nós trouxemos para todos aqueles que estavam presentes e aqueles que nos assistiram depois, que existem 4 pilares fundamentais pelo qual a igreja foi edificada. É a ideia, não dessa mesa aqui, mas de uma cadeira que você está sentado, uma mesa que tem 4 pernas, e se uma delas faltar, está incompleta. A igreja foi edificada em cima de 4 pilares, e se você se lembra, pode repetir comigo, senão vai se recordar. Eu falei que o primeiro deles é a promessa. Jesus prometeu que edificaria a sua igreja. A igreja não é uma invenção humana, a igreja é uma promessa do Deus vivo, e ela se cumpriu, amém? Quantos podem dizer amém? Ela está aí. Segundo pilar que a gente viu é o poder. Jesus não permitiu, e o pastor Soares trouxe essa mensagem naquele dia, que a igreja se iniciasse, mesmo tendo a promessa que ele faria com que essa igreja viesse à existência, sem o poder do Espírito Santo, e sem poder a igreja não pode subsistir.
Terceiro pilar que a gente viu naquele dia é o que o pastor Milson trouxe das pessoas, onde cada pessoa é um ministro do Evangelho, cada pessoa é importante para o Evangelho, e todos vocês que estão me assistindo, obrigado, William, é um instrumento de Deus, e é alguém que Deus conta para que a obra dele continue. E eu disse a semana passada que as pessoas dessa geração têm confundido, por causa dos nossos costumes, que a responsabilidade de seguir adiante com a igreja são dos pastores, são dos evangelistas, são daqueles que estão servindo a Deus. Não, é de todos nós. Diga assim, a responsabilidade é minha. Amém? Você nasceu de novo e Jesus disse para você, como discípulo, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, nós falamos a respeito disso, então, que um dos pilares são as pessoas, e o pastor Milson cobriu isso. E o último pilar que a gente está inserindo toda semana, que é a pregação. Uma igreja precisa proclamar as boas novas, uma igreja precisa declarar as boas novas, e esses 4 pilares, dentro desse mês, a gente cobriu em cada uma dessas mensagens. Se a gente pudesse hoje fazer um estudo do livro de Atos, eu com certeza traria para vocês uma divisão bem clara que quem é um amante da palavra de Deus percebe no livro de Atos, que é o que acontece nos primeiros 13 capítulos e o que acontece nos outros capítulos restantes. O livro tem 28 capítulos e até o 13 você vê uma clara evidência dos primeiros discípulos de Jesus, dos apóstolos, como assim a gente conhece, mas tem ali outros discípulos não tão conhecidos que se destacam, como Estevão, como Barnabé, e a gente vê que o foco daquele que estava escrevendo, que a gente sabe que é Lucas, está sobre essas pessoas, sobre o ministério na vida dessas pessoas. 13 capítulos voltados exclusivamente para eles, e com uma certa ênfase na pessoa de Pedro. Pedro começa, inaugura a igreja através de uma grande mensagem, um grande discurso. Há aí algumas menções de Pedro ao longo desses 13 capítulos, mas, sem dúvida nenhuma, você percebe isso. E dos capítulos 13 em diante, você começa a perceber uma mudança naquele que está trazendo para nós essa história, de um foco em cima de uma pessoa e de um ministério específico, que é do apóstolo Paulo, né? Que Deus o chama, e é muito bonito isso. Se a gente tivesse tempo, a gente fazer um estudo desse livro, de tudo que Deus colocou em poucas palavras, através do Espírito Santo e da vida do Dr. Lucas, é algo magnífico, porque você vê que a igreja sim nasceu ali com os apóstolos, com os judeus, mas houve essa transição até os gentios, e através do ministério do apóstolo Paulo chegou até nós, e quantos estão gratos a Deus por isso, amém? Que hoje nós somos salvos, e salvos pela graça, mas também por essa expansão do evangelho, da pregação sobre os gentios. E nesses capítulos que a gente, se pudéssemos olhar hoje, nós viríamos claramente uma ação, e por isso que essa série é chamada Ação, a Igreja em Ação, uma ação de Deus, uma ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja, que acontece tanto nos primeiros capítulos, que acontece tanto na vida dos primeiros apóstolos, como muito claramente na vida do apóstolo Paulo. Se a gente observar cada detalhe, eu gostaria de te encorajar, talvez uma leitura interessante para esse restante de ano, seria você ler o livro de Atos, talvez você se familiarizar novamente com as histórias do livro de Atos, e ver como em cada capítulo há uma ação de Deus. Cada capítulo, por exemplo, capítulo 2, a gente sabe que Jesus falando direto com a igreja, comissionando ela a esperar o poder que viria do alto, que eles seriam revestidos desse poder para serem testemunhas em todos os lugares. No capítulo 2, a gente vê que há uma grande derramar do Espírito Santo, e que o Espírito Santo não só é derramado com fogo sobre a igreja, mas convencia as pessoas do seu pecado, e a gente sabe que isso acontece até o dia de hoje. No capítulo 3, a gente tem a experiência ali de homens comuns, como eu e você, pessoas como eu e você, nada de especial, pessoas cheias de falhas, cheias de defeitos, mas ousadas, cheias do Espírito Santo, sendo usadas por Deus para fazer o sobrenatural. E no caso ali do capítulo 3, um homem coxo na frente do templo, que recebe de Pedro uma palavra. Quem tem uma palavra para dar hoje?
Quem tem uma palavra hoje para compartilhar com alguém que precisa? E esta palavra, inserida no poder do Espírito, foi suficiente para levantar aquele homem. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tem, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou, amém? Fitando os olhos em Pedro, se levantou. Capítulo 4, nós temos a intrepidez dos discípulos em testemunhar perante o Sinédrio, perante as grandes autoridades daquele dia, sem medo, com ousadia, sabendo que aquilo poderia lhe custar a vida. Nós temos no capítulo 5, o Espírito Santo, o Deus agindo na igreja, trazendo revelação daquilo que está no coração, no intento das pessoas, coisa que jamais alguém poderia saber, se não é Deus agindo no meio da igreja, que é o caso de Ananias e Safira, que entregam uma quantia alta para a igreja, mas diz que era tudo, e Deus não estava pedindo nada daquilo, mas eles querendo, trazer uma impressão perante a igreja, que eles estavam fazendo algo extraordinário, foram desmascarados através de uma revelação do Espírito Santo, quando claramente Pedro diz, tu mentiste não para nós, mas mentiste para Deus. No capítulo 6, nós temos Deus agindo através dos apóstolos, mostrando para eles, eu estou só citando alguns exemplos de como a ação de Deus é direta no livro de Atos, e tem um porquê que eu estou fazendo rapidamente essa introdução. Quando há um problema, há uma dificuldade, e quando sabe que a igreja vai dar problema? Levanta a mão. Amém? Sabe o dia que começou a ter problema na igreja? Quem sabe? Eu sei. Quem sabe? Que dia? O dia que eu cheguei, o dia que você chegou, a gente traz problema, E eu pensei que fala, o dia que Satanás, não, é o dia que a gente chegou, a gente já tem problema, não precisa nem de Satanás para trazer problema para a igreja, a gente já tem problema. E naquele contexto, claramente havia um problema na igreja, de distribuição de alimentos, de contenda entre pessoas que estavam sendo beneficiadas devido à sua classe social, devido à sua cultura, e há uma instrução clara de Deus para separar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e onde há a instituição dos diáconos para a igreja, e esses homens e mulheres começam a servir a Deus. No capítulo 7 nós temos Deus fortalecendo, o Espírito Santo fortalecendo o primeiro mártir, pelo menos aquele que a gente tem relatado no livro de Atos, que é Estevão, que consegue, no momento mais difícil da sua vida, no término da sua vida, conseguir perdoar e conseguir ter uma visão extraordinária de Deus. E é claro, isso só seria possível se a ação de Deus estivesse diretamente dentro da igreja. No capítulo 8 nós temos a expansão do evangelho sendo pregada por várias pessoas, e Deus falando claramente com os discípulos, e aqui um caso muito peculiar de um discípulo que a gente quase não ouve falar dele, mas quando vê algum relato da vida dele, é um relato de algo muito importante, extraordinário, que é quando o anjo do Senhor ali, chamado anjo do Senhor, mas a gente sabe que é uma ação direta de Deus, fala para Filipe deixar toda uma campanha evangelística extraordinária que ele estava fazendo e se direcionar a um lugar porque Deus queria salvar um eunuco, alguém que naquela sociedade não era nem visto, mas sabia de uma coisa? Deus vê cada um de vocês, Deus vê você, Deus sabe onde você está, para Deus todos são importantes, quando pode dizer amém? E Deus envia ele até aquele homem, e ali cremos nós que através dessa conversão o evangelho chegou até a África, através desse homem. No capítulo 9 nós temos Deus salvando Saulo, que mais tarde se tornaria esse grande apóstolo, e não só salvando Saulo, mas também dizendo a Ananias que o recebesse como um escolhido de Deus. É claro, é notório em cada capítulo a ação de Deus dentro da igreja. No capítulo 10 e 11 nós temos o relato de Pedro tendo aquela visão extraordinária de alimentos que eram proibidos a um judeu, e Deus dizendo a ele, receba, coma, pegue, tome para você, e através aquela grande experiência, aquela grande visão, Deus estava dizendo para ele, eu estou expandindo esse evangelho para outros lugares que possivelmente, se vocês não entendessem, o meu coração jamais levariam, e tanto não só Deus estava falando com Pedro, mas estava falando também com o Cornélio, o romano, que naquela ocasião foi salvo. Capítulo 12, a gente tem Pedro sendo liberto extraordinariamente da prisão. Somente uma ação direta de Deus poderia fazer com que aquele homem conseguisse sair da forma que saiu da prisão. E no capítulo 13, nós temos uma clara declaração dessa ação de Deus, quando o Espírito Santo diz para os apóstolos, separem para mim Paulo e Barnabé, porque tem uma grande obra para eles. E aí continuamos no capítulo 13 em diante, você claramente vendo essa ação de Deus através da vida do apóstolo Paulo e, claro, daqueles que estão fazendo parte da igreja.
Por que eu estou citando tudo isso? Porque eu quero hoje encerrar essa série com todos os pontos que a gente já cobriu, dos pilares da igreja, demonstrando que uma igreja em ação é uma igreja onde Deus está agindo. Quantos podem dizer amém? Atos 29, a igreja em ação, ser uma igreja em ação é ser uma igreja onde Deus está ainda operando. E se nós estamos proferindo que nós somos a igreja de Atos 29, que nós somos a igreja em ação, nós estamos dizendo com isso que nós precisamos ser uma igreja onde Deus continua a agir no nosso meio. Quantos podem dizer amém? A ação de Deus continua. Em outras palavras, lembrando que estamos juntos com Deus nesse projeto de ser igreja. Uma pessoa enviou para mim hoje uma frase dizendo, sim, engraçado, ela não sabia que eu ia pregar. Ela me enviou uma frase dizendo assim: pastor, seja como Moisés, não ande se a nuvem não andar. Eu amém, eu falei, glória a Deus, receba essa palavra. Como servo de Deus, a gente trabalha com Deus, mas a gente não trabalha na frente de Deus. Eu ia fazer uma ilustração, eu ia chamar o Marcos para fazer comigo, mas eu falei, eu vou embarrassar ele aqui, ele vai ficar bravo comigo, vou fazer não. A gente ia fazer um teatro aqui. Você quer vir? Não, faz comigo não, pastor, depois. Mas eu ia brincar com ele. Quando você ia brincar daquele de mímica, né, de você fazer assim, o outro faz, levanta, abaixa, já fez isso? De você abaixa, o outro levanta. Vocês nunca foram criança não, vocês estão tão sérios. Na época que não tinha computador, que a gente brincava de finca, peão, soltava raia, sabe dessas coisas, bolinha de gude. Na época o mundo era mundo, né, não era tecnológico. Eu me lembro dessas brincadeiras de imitar, de acompanhar. E é uma coisa que eu estava pensando nisso. Agir com Deus é isso. Mas não é você que faz e Deus te acompanha, é Deus que faz e você o segue. Então eu ia brincar com o Marco aqui, você é o Espírito Santo, eu sou Deus, eu sou uma pessoa e você é o Espírito Santo. Faça alguma coisa, eu tenho que estar seguindo. Mas não o inverso, não eu fazer, o Espírito Santo me segue, não eu mandar, o Espírito Santo me obedece. Tem gente que acha que dá ordem ao Espírito Santo, mas nós temos que estar atento ao Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo e saber onde o Espírito Santo quer agir. Eu costumo dizer que o Espírito Santo está já sempre agindo na vida de alguém, eu só estou chegando e fazendo parte disso. O Espírito Santo não começou a agir na vida de uma pessoa quando você chegou na vida dela. Ele já está agindo mesmo antes de você chegar. Amém? Porque Ele é Deus e Ele está em todos os lugares. Jesus não está preso a denominações, Jesus não está preso a locais. Eu conheço histórias e tenho ouvido falar ainda nos nossos dias que Jesus está salvando pessoas lá no mundo muçulmano, lá no meio das mesquitas, lá nos lugares onde as pessoas pensam que Deus não pode entrar. Deus não está lendo na placa e dizendo, é pentecostal, então eu vou entrar. Não, Jesus entra em todo lugar. Quantos podem dizer amém? Quantos discípulos estavam trancados e cercados naquelas paredes com medo? Jesus atravessou as paredes e diz, paz seja convosco, amém? Não há nada que impede o poder de Deus, amém? E nós como igreja temos que estar seguindo isso. Eu me lembro de um livro muito famoso da década de 90, não, 90, 2000, Os Caçadores de Deus, 2000, não é? Tommy Tenney. Eu acho que 2000 mais ou menos, onde ele dizia a respeito de Deus quer ser encontrado. Deus é como aquele pai que brinca de esconde-esconde com o filho e coloca-se atrás de uma cortina e deixa os seus pés aparecendo para que os seus filhos ou o seu filho o encontre. Mas finge que está brincando de esconde-esconde, mas deixa no lugar fácil. Deus quer mais se revelar a nós do que você imagina. Deus quer se revelar a todas as pessoas, amém? E nós temos que estar como igreja atentos a isso, onde Jesus, onde Deus está agindo. Então, nesses capítulos que eu citei para vocês, desde o início até os capítulos que posteriormente seguirão a ele, do capítulo 3, desde o primeiro capítulo até o último, já vemos claramente Deus agindo com sinais, maravilhas, milagres entre o seu povo. O contexto desses capítulos de Atos, embora são apenas, eu citei 13 ali, mas contam mais de 20 anos de história da igreja. Se você cuidadosamente observar, por exemplo, quando os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos, que é em Antioquia. Segundo os estudiosos, isso já aconteceu anos mais tarde, possivelmente uns 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Então nós temos aqui em poucos capítulos, 13 capítulos, mais de 20 anos de história da igreja. E por que eu saliento isso? Por que eu menciono isso com muita veemência? Porque Deus falou algo comigo. O que será lembrado na história, na vida da igreja, é onde Deus agiu. Acho que você não entendeu. O que será lembrado na história, durante a história da igreja, eu creio nos céus, é onde Deus agiu. Os 20, 30, 40, 50 anos que estaremos servindo ao Senhor aqui como igreja, não serão lembrados se Deus não estiver agindo. Quantos podem dizer amém?
É os dias, são os momentos, é a hora onde Deus está agindo. Como disse o pastor Milson semana passada, milagre não envelhece, amém? E Deus quer fazer milagres nos nossos dias. E os milagres serão relatados, serão compartilhados, serão expostos para todas as pessoas. Somente esses momentos onde Deus agiu serão lembrados. A história que estamos escrevendo em nosso Atos 29 só serão relevantes se houver uma direta operação de Deus. A gente não pode deixar Deus de fora. Diga comigo, eu não posso deixar Deus de fora. Vamos deixar que o Espírito Santo entre. Precisamos de um lugar onde o mover de Deus é constante. Precisamos de um lugar onde a operação do Espírito Santo é constante, onde as pessoas estão sendo usadas por Deus. Independente do seu título, independente da sua posição na igreja. Se você, mais uma vez, ler o livro de Atos e observar, não estava acontecendo um mover de Deus, um agir de Deus somente na vida dos apóstolos. Porque quando Jesus disse que derramaria do seu Espírito sobre todos, através, usando a profecia de Joel 2, ele veio sobre todos. E todos foram capacitados por Deus a fazer grandes coisas. E começaram a fazer grandes coisas. Por isso que eu disse para vocês, quando houve a separação de homens e mulheres cheios do Espírito Santo para servir, não eram os apóstolos, eram pessoas que estavam sendo cheias do Espírito Santo naqueles dias e sendo usadas por Deus. Eu quero contar uma história para vocês, para ilustrar muito bem esse perigo que a gente pode correr de não dar mais lugar para Deus no nosso meio. É a história de um homem que deixou o agir de Deus, deixou o mover de Deus. Um homem que, aos poucos, foi abandonando o agir de Deus. O nome desse homem é Eli. Está no Velho Testamento. Era numa época onde Israel não tinha reis ainda. E naquela época, por causa dessa falta de liderança, havia muitos problemas no meio de Israel. E Deus levantava de tempos em tempos juízes para governar. Mas já havia sido estabelecido a liderança eclesiástica, e essa liderança era estabelecida, ou era sendo usada através dos sacerdotes, dos homens que Deus tinha separado para servir na casa dele. E Eli era um homem assim, ele era um sacerdote, um sumo sacerdote que servia na casa do Senhor. Um homem onde então o agir de Deus era esperado, a toda a nação, as pessoas, embora não tinham a liderança de militar, a liderança política estabelecida, a liderança espiritual estava ali. E era esperado desse homem que Deus o usasse, que Deus falasse com ele, que ele fosse um canal de Deus para aquele povo, naquele momento principalmente. E a gente percebe na história, dos relatos que a gente vai ler, que esse homem deixou o agir de Deus, que esse homem abandonou o agir de Deus. É claro que não foi assim por vontade de Deus, mais ou menos como a gente ouve claramente a Bíblia dizer, Jesus está na porta e bate, se a gente abrir, ele entra. Mas quando a gente fecha a porta, ele não entra, ele deixa de fazer parte conosco. O Espírito Santo deixa de fazer parte conosco quando você fecha o seu coração. E eu não tenho tempo de mostrar, mas só para você entender por que esse homem abandonou o agir de Deus, é porque claramente a história conta que ele deixou de repreender os seus filhos, que estavam fazendo coisas erradas, abomináveis perante o Senhor e perante o povo. Eles estavam extorquindo as pessoas, eles estavam vivendo uma vida devassa, e Eli, como um pai, e aqui um ensinamento para todos nós pais, quantos pais presentes que estão aqui, estão me assistindo, nós temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos na verdade. Quantos podem dizer amém? A gente não pode deixar que a igreja faça isso, a gente não pode deixar que a escola faça isso, é a nossa responsabilidade como pais. E Deus se irou com esse homem que deixou de disciplinar os seus filhos e começou a fingir que não estava vendo. A história que eu vou ler está em 1 Samuel capítulo 3, versos 1 em diante. E traz para nós também a história de um outro homem que a gente vai ver. O nome dele, ainda jovem nessa ocasião, possivelmente um adolescente chamado Samuel. Diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Só nesse texto a gente precisa parar e pensar, por que as visões não aconteciam? Por que a palavra do Senhor era rara? E eu trouxe para vocês o contexto. Eli tinha deixado de dar ouvido a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, como a palavra de Deus nos ensina, o Espírito do Senhor não se contenderá para sempre como homem. Se a gente fechar o nosso coração, claramente vai ter uma transição aqui. Mas Deus para de usar essa pessoa.
Deus deixa de querer falar com ela, as visões se interrompem, a palavra para, cessa. E Eli não quis ouvir, não dar ouvir a Deus, então claramente para essas visões, para essa palavra do Senhor. Triste isso, um lugar onde as visões deveriam ser constantes, um lugar onde a palavra de Deus devia ser constante, começa a ser interrompida. Verso 2 diz que certo dia, estando, e o contexto, claro, para quem entende interpretação de texto, deitado no lugar costumado o sacerdote Eli. Ou seja, havia claramente ali um lugar onde ele ia. Olha o que o texto diz, cujos olhos já estavam começando a escurecer-se ao ponto de não poder ver. É claro que quando você lê a história, você sabe que há uma questão física aqui acontecendo. Eli estava perdendo a sua visão, Eli já tinha uma certa idade, Eli já tinha algumas debilitações físicas, mas muitas pessoas possivelmente tiveram debilitações físicas, como a Bíblia mesmo menciona, e elas não são trazidas em contextos assim, porque o autor, a pessoa que está sendo instruída por Deus para escrever, não queria salientar isso. Mas nesse contexto queria, porque queria mostrar que o reflexo da vida física estava sendo o reflexo da vida espiritual. Este homem estava acomodado, deitado, tinha um lugar onde ele já estava acostumado a frequentar. E como a gente vai ver no próximo texto, não era o lugar onde ele deveria estar, mas era o lugar onde ele encontrou conforto, onde ele encontrou um lugar tranquilo para estar. E por causa disso, seus olhos começaram a escurecer-se, ao ponto de não ver, ou seja, ele deixou de ser um veículo, deixou de ter o agir de Deus na vida dele. Verso seguinte, e tendo-se deitado também Samuel, olha o que o autor está dizendo, aonde que ele deitou-se? No templo do Senhor. E o que acontecia no templo? Em que a arca estava, onde a presença de Deus estava. E antes o quê? Que a lâmpada de Deus se apagasse. Eu amo esse texto, porque Deus está trazendo claramente para nós, antes que a lâmpada se apague, Ele já estava levantando alguém que ia incendiá-la. Antes que a chama de Deus deixasse, e você conhecendo um pouquinho do contexto, sabe que a lâmpada de Deus jamais poderia apagar. Era algo que queimava constantemente, mas está tendo uma menção do que estava acontecendo no mundo espiritual ali. Um lugar que onde a chama de Deus deveria estar, estava se apagando. Mas no mesmo lugar, Deus já estava providenciando alguém que seria o agente de Deus, a ação de Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Queridos, sempre haverá alguém para servir a Deus quando nós nos calarmos. Hello? Sempre que eu e você deixarmos de fazer aquilo que Deus quer, Deus vai levantar outro. Quando Saul abriu mão da sua primogenitura, lá estava Jacó pronto para recebê-la. Quando Elias estava desistindo do seu ministério, Deus estava levantando Eliseu. Quando Moisés já não podia guiar o povo, Deus estava trazendo Josué. Quando Saul falhou como rei, Deus estava levantando Davi. Quando Judas negou Jesus, sim, eles buscaram Matias, mas Jesus falou, não, eu quero Saulo. Sempre haverá alguém para não deixar a chama de Deus se apagar, porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais deixarão de existir. Queridos, a igreja tem que entender isso. Se a gente deixar o agir de Deus, o agir de Deus não deixará a gente. Eu vou repetir. Se a gente deixar o agir de Deus, o agir de Deus não deixará de existir, deixará a gente. Deus vai levantar outro. Deus vai buscar outro. Eu citei Elias, mas na história de Elias também tem um servo de Elias que deixa Elias na história. Que na hora que Elias está vivendo um momento difícil, abandona Elias. E lá na frente, tem outro para substituir. Sempre terá alguém para levar adiante a chama de Deus. Sempre. E a pergunta para nós que estamos falando em Atos 29, nós somos a igreja em ação. A pergunta para mim e para você, estamos nós dispostos a levar adiante o agir de Deus? Porque foi para isso que fomos chamados. Porque se você está achando que Deus nos salvou, nos trouxe a esse lugar e está nos alimentando simplesmente para a gente ser salvo para o céu, a gente já tinha morrido, já estava lá. Ele nos está chamando e tem nos colocado para que o agir dele esteja através de nós. Para que o mover dele esteja através de nós. O que Deus espera de nós? O que Samuel fez, porque o texto diz que ele neste lugar,
onde as visões eram raras, as palavras já estavam cessando, onde as pessoas já estavam virando as costas para Deus, diz que o Senhor chamou o menino. Diga comigo, Deus chamou. Verso 4 diz, então o Senhor chamou o menino. O menino é quem? Samuel. Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Pergunta para nós hoje, e é tremendo esse texto, quantos estão ouvindo Deus chamar? Quantos estão entendendo que tudo que está acontecendo nesse ano, cada série, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e engraçado que ele não sabia que a gente falou de uma série há tempo, e ele contava algumas coisas para mim, eu falei assim, nós acabamos de pregar uma série na igreja dizendo que é tempo, e sem dúvida é tempo de despertar, a gente falou sobre isso, e como igreja eu tenho ouvido o Espírito Santo clamar através, sabe, do mundo, eu quero agir, eu quero operar, eu quero derramar poder, eu quero que as pessoas saibam que eu os amo, e a pergunta é, onde estão aqueles que estarão dizendo para Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Ouça com atenção, nunca subestime o que Deus pode fazer quando alguém diz para ele, eis-me aqui. Nunca subestime quem você é, se você está dizendo para Deus, eis-me aqui. O que vai diferenciar você de qualquer outra pessoa é que você disse para Deus, eis-me aqui. A diferença não é o quanto você sabe, o quanto você pode, mas é eis-me aqui. Deus está buscando pessoas para dizer para Ele, eis-me aqui. Eu vejo esses jovens, você que está me assistindo, esses jovens que estão presentes, Deus está buscando, e eu clamo a Deus que você possa responder, eis-me aqui. Se alguém não quer ser usado, Senhor, eis-me aqui. Se alguém que deveria estar no lugar e ser visão, ser palavra, eis-me aqui. Se alguém não quer tocar os enfermos, eis-me aqui. Se alguém não quer pregar o evangelho, eis-me aqui. Se alguém não quer falar de Jesus, eis-me aqui. Mas eu quero ser a igreja em ação. Eu quero ser a igreja onde Deus está agindo. Deus está querendo, Deus quer se manifestar no meio do seu povo. O livro de Atos está aí para nos mostrar isso, o livro de Atos está aí para nos lembrar disso. Jesus começou o trabalho, mas ele não terminou. E quem veio na semana passada, a mensagem do pastor César, no 9:30, ele contou a respeito de um homem famoso, que estava concluindo uma ópera e não conseguiu concluir essa ópera devido a uma enfermidade. Os seus discípulos deram continuidade a essa ópera, se tornou uma das óperas mais famosas dele. Jesus, como ele ouviu também, eu acho que o pastor Milson que trouxe essa história, né, quando ele voltou para o céu, não foi você, pastor Milson? Foi você que contou? A história quando Jesus volta para o céu, e agora, o que será, né, de tudo? Depende deles se eles vão continuar ou não. Eu creio que a gente precisa entender isso, a gente tem que parar de trazer essa responsabilidade para outros e entender a minha parte nesse projeto. O projeto de ser igreja. O que compete a mim fazer? O que compete a você fazer? Eu amo o apoio que você nos dá, você que está nos assistindo, você que está presente, de estar aqui apoiando, ouvindo, sendo alimentado, mas você tem um papel nesse projeto de Deus chamado igreja. Você tem uma responsabilidade nesse projeto. Há pessoas que estarão aqui não por causa das mensagens que pastores pregarão aqui, mas por causa do seu testemunho, por causa do seu toque, por causa da sua intercessão. Há pessoas que estarão no céu do seu lado por causa da sua vida. Você é o agir de Deus nesse mundo. Deus quer agir, Ele quer se manifestar. Quando Jesus disse em Marcos 16, versos 17 e 18, ele diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem? Quantos creem? Em meu nome expelarão demônios, ou expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quantos de vocês têm experimentado isso nas suas vidas? De verdade. É a hora da igreja entrar em ação. Amém? Você tem que procurar no mundo e falar assim, onde é que tem alguém enfermo? Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou pastor, eu não fui consagrado. Mas onde é que está na Bíblia que você tem que ser consagrado para orar pelos enfermos? Jesus diz que aqueles que creem, se você crê, isso está. Mas pastor, como é que vai ser isso? Deixa eu explicar, Mateus 28.
28, Jesus explica isso. Mesmo contexto. Jesus aproximou-se dos seus discípulos e falou-lhes isso. Toda autoridade, eu coloquei em vermelho para você ver, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em algumas traduções diz, portanto, então, ide, e ali está o portanto depois, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse contexto não fala dos sinais que seguirão, nesse contexto não fala das manifestações extraordinárias. Claro que a salvação de uma alma é algo extraordinário, só Deus pode fazer. Mas o que eu quero chamar a atenção é, se o mesmo Jesus que disse uma coisa, disse outra, você precisa entender o contexto. Jesus tinha poder para curar enfermos, sim ou não? Quando desceram aquele homem aleijado, coxo, do telhado, e Jesus disse para ele, vai, os seus pecados estão perdoados. Quem é esse para perdoar pecados? E Jesus queria dar uma lição para os fariseus que estavam assistindo, que, claro, ele era Deus, ele pode perdoar pecado. Mas ele diz, para que saibam que o Filho do Homem tem poder, não apenas para perdoar pecado, mas também para curar todas as enfermidades, eu te digo, toma sua cama, levanta e anda. E aquele homem se levantou. E você fala, Jesus era tremendo. Mas Jesus diz que toda a autoridade que ele tinha, ele está dando à igreja. Toda a autoridade que ele usou aqui na terra para fazer os sinais e maravilhas que ele fez, ele está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, se eu te der um cheque, vamos falar agora em cheque, quase faz assim, um cheque, pastor, furado, cheque sem fundo, quando se lembra disso, né? E eu assinar o cheque e falar assim, põe o valor que você quiser e vá no banco descontar. Você tem coragem de ir lá fazer isso, sim ou não? Você é doido, vai dar, claro que você vai pôr lá $100 e olha lá que volta. Por quê? Porque quem está te dando essa autoridade, você não sabe o quanto que tem. Mas pensa num homem rico. Quem conhece alguém rico? Muito rico. Muito rico. Quem conhece aí alguém rico mesmo? Pensa assim, Bill Gates da vida, né? Um cara muito rico. E ele te dá o cheque. Fala, põe o valor que você quiser e vai no banco e desconta. Você ia fazer sim ou não? Você ia falar, mas claro, o cara tem dinheiro pra caramba. Porque a autoridade do nome dele, com o valor monetário que ele tem, respalda aquilo. Queridos, a carta que você escreve, que está escrita para você, para a igreja, é o sangue de Jesus. E não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Quem assinou com o sangue remidor, com o sangue poderoso, e digo, vá com toda a autoridade que eu tive, é Jesus. E Jesus está dizendo, pode sacar, porque esse cheque tem fundo. Pode pôr a mão sobre os enfermos, que eles serão curados. Pode colocar a mão sobre o endemoniado, que ele vai ser liberto. Eu nem falo, põe a mão, só expulsa assim de longe, nem toca. Sabe, só fala assim, sai em nome de Jesus, ele vai sair. Porque com a mesma autoridade Jesus deu. Quando Jesus disse isso, ele estava pensando exatamente nessa parte aqui de João. Quando ele fala que eu afirmo a vocês, discípulos, e isto é verdade, que quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas. Quem crê em mim fará o que eu faço e até maiores do que essas. Quem disse isso? Jesus. Ser uma igreja em ação é continuar no mesmo mover, na mesma ação que Jesus agiu nesse mundo. E a gente precisa de resgatar isso. A primeira coisa, você precisa de crer nisso. Você precisa começar a buscar nisso. Sabe, eu me lembro quando a gente era criança, e quando a gente é criança, a gente acredita, porque a gente vive num mundo diferente do que o adulto vive, e quando você dá à criança alguma coisa, ela incorpora aquilo. Quantos de vocês já vestiram roupa de super-herói quando criança e fizeram coisas assim, e falaram, meu Deus, eu era doido. Quantos já fizeram isso? Eu me lembro de uma vez, eu achei uma capa, né, do super-homem, só a capa, não tinha roupa, eu achei a capa. E aí tinha uma construção perto da minha casa. Menino e construção não funciona. E era um sobradinho, sobrado é 2 andares. E a gente ia para lá. E a gente subia no último andar, e embaixo tinha assim um pouco de areia. E eu falava assim, eu vou voar. Imagina o que virou. Porque eu tinha capa. Eu acreditava que aquela capa me dava poder. E eu olhei lá para baixo, me deu medo, mas eu falei, mas eu não posso agora, na frente dos meus amigos, passar vergonha. Eu vou pular e eu vou voar. E a ideia era quem voa mais longe. A gente acredita nessas coisas, quando a gente é inocente. E eu dei uns passos para trás. Eu fui umas 3 vezes e parei e falei, calma, porque eu ainda não corri muito. Mas eu pulei tanto, querido, que eu passei a areia. E eu
o meu poder de crença foi tão grande que eu passei a areia e eu caí direto na terra, pá, mas caí já gritando, eu consegui, mas já chorando. Quebrei o tornozelo. Fui para casa chorando, mas aquela capa me deu autoridade, me deu poder, eu acreditei naquilo. Por que eu estou contando essa história engraçada como? Porque a gente precisa de ser assim. Sabe, essa nossa ideia adulta de não é possível, isso não vai acontecer. A gente precisa de inserir. Jesus disse que a gente precisa ser como criança, às vezes. E você precisa de crescer, que o teu pai. Hoje de manhã eu vi um vídeo tão legal, eu falei, poxa, que pai legal. Um pai com um jipe assim, estacionado assim num lugar, fingindo que estava stuck. E o filho naquele jipezinho de brinquedo, o pai amarrou o jipe de brinquedo no jipe grande. E o filho falou, me tira daqui, né? E o filho foi lá e puxando. Você imagina a cena? Ele consegue, eu queria ter passado se tivesse tempo. Eu vi hoje, eu falei, cara, cairia perfeito com essa mensagem. E o menino acreditava no que o pai estava dizendo. E ele puxava naquele jipezinho e o pai dirigindo o jipe atrás. Vai, filho, você está conseguindo. E o filho inocentemente indo com ele, porque acredita no pai. O pai quer que você acredite nele. O pai quer te dizer, igreja, você que está me assistindo, eu te dei autoridade e eu te dei poder para que você haja nesse mundo, que você não será envergonhado. Foi isso que fez com que os discípulos, a igreja de Atos se tornasse quem ela se tornou. Foi isso que fez a igreja de chegar até aqui. Os apóstolos acreditaram nesse poder que foi inserido sobre eles. Quando eles foram perante as pessoas mais poderosas daquele dia, com que autoridade, com que poder vocês fazem isso? Eles não tiveram medo e não recitaram em dizer, foi o Jesus que vocês crucificaram. É o Jesus que vocês não conheceram, que nos deu esse poder. Eu quero concluir essa série dizendo para nós, igreja, para você que está me assistindo, vamos ser essa igreja em ação. Vamos ser essa igreja que crê no sobrenatural. A igreja de Atos precisa realizar, a igreja de Atos 29, as coisas que Jesus realizou. Eu creio que nunca existiu um tempo tão propício, tão importante, como esse para a igreja sair das quatro paredes e começar a ser a igreja em ação. A igreja que opera debaixo do poder de Deus, onde pessoas comuns, como eu e você, estão sendo instrumentos de Deus na terra. Eu quero mesmo crer que vai chegar os dias, e esses dias estão próximos, onde cada um de vocês vai trazer um amigo, um patrão, um colega de trabalho, com um testemunho lindo de Deus, daquilo que Deus fez através da sua vida. Como o pastor Milson compartilhou semana passada, de alguém que... E sabe, isso não precisa, essa ousadia não tem que estar só com os pastores, mas está com todos nós. De você chegar no seu patrão, ir trabalhar amanhã e olhar alguém chorando num quarto, e a pessoa está triste. E você não consegue comunicar como você gostaria, mas você tem o poder do Espírito Santo. Você não sabe o que ela está sentindo, mas você tem o Espírito Santo. E você, como os apóstolos, chega assim, may I pray for you? E aquela pessoa, porque eu nunca vi uma pessoa falar, não ore por mim. E você começa, I'm going to pray in Portuguese, can I? Eu vou orar em português, pode ser? Oh, yeah. E eu estou vendo alguns de vocês fazer isso. E vocês começarem a orar, e em nome de Jesus, o Espírito Santo entrar naquele lugar. E em nome de Jesus, aquelas lágrimas de dor começarem a se tornar lágrimas de alegria. E em nome de Jesus, aquela pessoa sentiu, levantar e falar assim, what is that? O que é isso? É a igreja em ação. É a igreja sendo instrumento de Deus. Nós faremos coisas maior do que Jesus fez. Uma igreja em ação conhece os seus pilares, e nós falamos desses pilares durante esse mês. Uma igreja em ação crê no poder do Espírito Santo. E quantos creem no poder do Espírito Santo? Uma igreja em ação, cada membro é um ministro. E uma igreja em ação é quando Deus está ainda agindo no meio da igreja. Uma aplicação dessa mensagem, eu estou convencido que a palavra de Hebreus 13:8 é verdadeira. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou, eu posso mudar. Como Eli, eu posso não querer mais ouvir a Deus. Como Eli, eu posso fechar as portas e sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar outro. Mas eu creio que aqui nesse meio há muitos Samuéis, amém? Há pessoas que vão dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu acho que quem está me assistindo vai dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser um instrumento do Senhor nesses dias. O Deus que agiu no passado quer agir nos nossos dias. A pergunta é, você crê nisso? A pergunta é, você quer isso?
A pergunta é, você está disposto a se tornar um instrumento de Deus nesses dias? Se sim, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Você que está em casa, eu vou orar e encerrar com você primeiro, depois se encerra aqui na igreja. Você não chegou nesse canal à toa. Você chegou aqui por uma provisão divina, é o Espírito Santo que te conhece. Eu estou falando com você, igreja, a igreja em ação. Você que já serviu a Deus está nesse momento fora. Você que nesse momento está desviado, está afastado, mas conhece o Deus, conhece o poder de Deus. Não faça como Eli. Não perca essa última chance que Deus está te dando. Não deixe a chama se apagar. Não deixe os seus olhos se escurecer completamente. Não feche os seus ouvidos para a voz de Deus que te chama hoje. Reacenda o mover de Deus na sua vida. Volte imediatamente para o lugar onde você nunca deveria ter saído. E grandes coisas, sinais e prodígios te acompanharão. Pai, eu oro por quem está me assistindo agora, que a unção do Espírito possa entrar, que essa pessoa possa ser tocada agora, que ela possa ser, Senhor, desperta. E que possamos nos tornar essa igreja onde o Senhor está agindo. Entre em contato conosco através do nosso e-mail info@mpchurch.us. Nos deixe saber como a gente pode te ajudar. Se você é local, tente visitar a nossa igreja. Claro que eu respeito aqueles que estão vivendo, né, devido às circunstâncias de parentes e tudo, mais afastado, tudo bem com isso. Mas se você pode e quer nos visitar, estaremos aqui de portas abertas para te receber. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada e que a presença do Senhor possa estar continuamente na sua vida. Seja a igreja em ação que Deus quer que você seja. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.